Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. E a gente tá onde, produtor? A gente tá no Chacoalho? Já? Estamos. Ele é sem vergonha, ele não me fala que já começou, só pra gente pegar e pagar mico, sabe? Essas coisas, né? Mas olha só, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um pedacinho de argila, ó, que eu colhi, limpei, tratei, amassei e tô aqui transformando numa arte de amar a vida também. Eu sou a Lida Costa, artista e humanista, e você tá no Chacoalho, a gente tá no Chacoalho, é isso mesmo! E hoje, cadê? Quem que eu vou estar? Vou estar com você. Vou estar com você tomando o chá, e eu vou servir pra você o preto, que eu vou tomar depois, tá? Que eu não vou deixar aqui. E vou servir, hoje começando o preto também pra mim, olha só. Você sabe que a gente, nesse programa, se você acompanha a gente, se você não acompanha a primeira vez, vai lá e vê todas as nossas trajetórias, mas a gente tá aqui no Chacoalho. Pra quê? Pra gente brindar a vida e a gente chacoalhar a vida. Chacoalhar, tomar um chá e conversar sobre essa oportunidade maravilhosa que é a vida. O bem mais precioso que a gente tem. E aí, faz o seu chazinho aí, do que você gosta. Eu sempre tomo a Camellia sinensis, que no Vale do Ribeira foi trazida há mais de 100 anos pelos japoneses e ainda é a melhor do Brasil. Então, ó, que a gente beba muito chá, que a gente se nutra de vida, de alegria, de felicidade. Porque nem sempre foi assim, né? Como você sabe, ou se você não sabe, corre lá e vai ver. Eu passei por várias e várias histórias e o que me trouxe de volta à vida, depois de ter lutado por ela, de ter quase perdido, de ter quase tirado ela, foi a determinação de algumas pessoas que não desistiram de mim. E também porque eu tenho convicção absoluta de que de 8 bilhões de pessoas no planeta, eu e você somos extremamente importantes, como as 8 bilhões de pessoas e todos os seres vivos. O que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a falar de argila, de barro. Hoje a gente vai falar um pouquinho das Iacamiabas, do ídolo de Guape, que é uma estatuetinha parecida com essa aqui, um pouquinho maior, e da revolução da vida. E por que a gente chacoalha? Por que a gente tem que chacoalhar a vida? Porque se a gente deixa, muitas vezes, as coisas só fluindo, vai grudando, vai empoeirando a vida, e dali a pouco você não está conseguindo mais nem andar, de tanta tranqueira que tem ao teu redor e tanta tranqueira que tem na mente. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha arte. Eu estou aqui no ateliê Lida Costa, que é a minha pousada, que eu quero convidar você a vir também. E um local de refazimento, porque depois de muitas e muitas histórias que eu vivi, eu consegui estar nesse lugar para poder compartilhar com você que a gente pode transformar a nossa vida completamente, mas só se a gente quiser. A gente está aqui, se a gente nasce, cresce, envelhece e morre, lembra? Eu sempre gosto de dizer, nasce, cresce, envelhece e morre. Nós temos um período aqui, nessa existência, né? A gente nasceu e vai morrer. Enquanto isso não acontece, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que eu estou levando para o meu entorno? O que eu sou para a vida das pessoas que vivem próximas a mim? Qual é o meu impacto perante a sociedade? Se a sociedade é feita de pessoas e tudo que a gente vive é feito por pessoas, tá legal, a gente tá vivendo super bem, super adequado, super feliz, todo mundo equilibrado, com alimento para todo mundo tendo uma condição de vida legal? Eu acho que não, né? Pois é. Se não, veja você, o que é? Quem é que faz esse movimento? Quem é que faz a sociedade? Somos nós.
Então a gente merece repensar. Então vamos chacoalhar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão da argila. Como é que a argila entrou na minha vida? Como é que eu me tornei artista? Não, artista eu já, na verdade assim, eu era arteira, né? Agora eu sou artista, mas eu não estudei arte. Eu aprendi com a minha família, com a minha mãe, que é uma grande artista, uma mulher guerreira, como muitas mulheres, que casou, teve vários filhos, passou um monte de perrengue e teve que se virar para criar, junto com meu pai, nas circunstâncias todas que existiam na zona leste de São Paulo, aquela coisa de luta. Então minha mãe é uma grande artista mesmo, porque ela, como a grande maioria das mulheres, é uma guerreira que inspira. Por quê? Porque ela se virou em 200 para conseguir sempre dar conta, né? E até hoje ela luta bastante, porque acabou fazendo tanta coisa que acabou, né, não cuidando tanto do corpo, e hoje está aí num processo, mas enfim, esse detalhe, né? Mas com a minha mãe e com a luta do meu pai para mim, a gente foi aprendendo, eu e meus irmãos, que a gente tinha que se virar, fazer alguma coisa pra gente ser feliz, como eu disse sempre. Eu sempre busquei esse negócio chamado felicidade. E rodei o Brasil procurando ela. E aí até que eu fazia mil e umas coisas de artes, mas depois que eu já não sabia mais o que fazer da vida, em um determinado momento, lá em 2017, eu encontrei a argila. Já contei essa história um pouquinho, mas eu vou contar de novo, mas um pouquinho mais delicado. Eu precisava pagar uma conta de R$200, eu não tinha R$1. E eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Então, ser empreendedora já era uma coisa que fazia parte de mim, né? Porque eu já fiz 500 mil e aquele momento, em 2017, depois de ter rodado o Brasil, de ter tido 4 empresas, eu tava lá no meio do mato, sozinha, sem saber o que fazer. Eu peguei uma argila que tinha na rua, todas melequentas, e comecei a amassar. E aí, eu falei, eu vou fazer o ídolo de Guape. Você já ouviu falar do ídolo de Guape? Ó, a bagunça vira, parece uma bagunça, mas você vai entender. Eu falei, cara, o ídolo de Guape é um dos maiores enigmas da arqueologia do Brasil. Ele foi encontrado em Iguape, em 1906, por Ricardo Crone. E ele tinha sido esquecido localmente, porque os arqueólogos vieram, pegaram ele, levaram ele embora lá para São Paulo e ninguém mais falou dele. E aí, por que ele é um dos maiores enigmas, né? E por que as pessoas fizeram isso? Porque é importante, tinha que ser cuidado, tem que ser guardado, tem que ser adequadamente guardado. Mas nós, localmente em Iguape, temos muitos sambaquis, sítios arqueológicos, que mostram a nossa ancestralidade. Então, é muito interessante, por quê? Porque a minha vida como artista, ela tomou um rumo mesmo quando eu comecei a olhar para dentro e tentar achar um caminho para chacoalhar a minha vida novamente. Depois de 4 empresas, depois de não saber mais o que fazer, já tendo 7 anos da prática do Nam-myoho Renge-kyo, e eu lá, olhando e falando, não, eu tenho que transformar. Porque quando a gente se torna budista, como você vem acompanhando, a gente fala muito do budismo, né? Quando você se torna budista, não quer dizer que você não vai ter dificuldade ou problema. Quer dizer que você, quando tiver um problema, você não vai sucumbir a ele. Porque a gente faz parte de uma organização, que é a Soka Gakkai, que tem um monte de gente, que também já passou por um monte de problema, e que se ajuda mutuamente. E a gente também tem uma prática diária do Nam-myoho Renge-kyo, que nos ajuda a acalmar, respirar, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, e iluminar os pensamentos. Aí a gente vai lá, revê, energiza, eleva o padrão de vibração, toma um chazinho e vai a ver o que fazer, porque é oração e ação. Independente da sua religião, eu sempre falo, não adianta você ficar esperando acontecer as coisas, você vai ter que agir. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter dinamismo, você vai ter que ter proatividade. Você vai ter que chacoalhar a sua mente, o seu corpo, a sua vida, para você virar do avesso
mais você tem a oportunidade maravilhosa de fazer dessa sua vida a vida mais linda e mais maravilhosa do mundo. Então, o que acontece? Nós estávamos lá no meio do mato e eu comecei a fazer, fui lá pegar a argila e comecei a tentar fazer o ídolo e eu não consegui. Não consegui. Até que eu fui lá e falei, você quer saber de uma coisa? Eu moro na praia, eu vou fazer umas bolinhas, porque brigadeiro eu sei fazer, e aí eu comecei a fazer umas bolinhas para eu tentar ver se dava certo. E aí eu fiz uma bolinha, deixei queimando, e ela se tornou a protagonista da minha história e que eu tô trazendo para você hoje. O que acontece foi, eu vi aquela bolinha e eu percebi que ela era parecida com um pingente que eu já vi um amigo meu, que um amigo meu tem, aliás, que é o Renato Soares, um fotógrafo incrível, maravilhoso, e eu sempre quis aquele pingente dele chamado Muiractã. Muiractã que ele ganhou quando ele morou lá na Amazônia. E que ele nasceu, né, na mão de uma mulher, de uma guerreira, que decidiu viver sozinha. Uma Iacamiaba, as mulheres sem marido. As Iacamiabas. Viveram e deram o nome à Amazônia. Pois é. Essas guerreiras, elas decidiram em determinado momento viver sozinhas. E em determinado momento eu decidi com 15 anos viver sozinha, não ia querer casar, não vou ter filho e tal, diferente delas. Mas elas me inspiram muito e inspiraram os caras que vieram aqui e entraram e encontraram na Amazônia uma tribo só de mulheres. E também algumas outras histórias, porque são tantas lendas sobre essas mulheres, que é muito interessante, porque por mais que eu pesquise, toda hora eu acho uma história nova. Então não quer dizer que a minha seja a verdade absoluta, tá? Então se você quiser saber mais sobre as Iacamiabas, sobre os ídolos de Iguape, sobre a ancestralidade que nós temos aqui no nosso país, pesquisa, né? Busca. Eu sei que teve uma história que me nutriu, e ela me nutre, e que ela me dá forças. Por quê? Porque eu fui lá e depois que eu tinha feito aquela bolinha que eu queimei e parecia pedra, eu disse pra mim mesmo, gente, nada é impossível. Se eu fiz pedra, a gente pode fazer o que quiser. Então, nesse chacoalho de hoje, eu gostaria de chacoalhar com você para que você fizesse uma reflexão. O que você está fazendo com a sua vida? Dá para chacoalhar alguma coisa? Tem alguma coisa que você não pode postergar mais? Que você não tem mais, chega, tem que dar um basta. A gente, às vezes, tem que parar e olhar para dentro da gente e falar, cara, chega, basta. Eu não posso mais postergar isso. Mesmo com medo, mesmo com angústia, mesmo com dificuldade, mesmo sem saber direito o que fazer, mas às vezes tem momentos que a gente tem que dar um basta, mas aqueles bem dados. E aí, voltando à história de que eu precisava pagar uma conta de R$200. E eu tinha feito muito Nam-myoho Renge-kyo, muito Nam-myoho Renge-kyo, que é o som do ritmo do universo, que é esse mantra que é um pouco maior do que o mantra, então não é um mantra em si, mas ele é uma frase que tem um poder muito grande. Se você está procurando alguma coisa muito poderosa, o Nam-myoho Renge-kyo, ele é muito poderoso, porque ele nos ajuda a elevar o padrão de vibração da nossa vida, iluminando os nossos pensamentos, as nossas palavras e fazendo com que a gente haja de uma forma mais coerente com o nosso propósito de vida. Então é física quântica, é física, tá? Porque a gente emana energia e a gente produz uma energia que vai fazendo o nosso padrão de vibração se elevar. Então o que acontece? Eu mandei a foto do colarzinho de bolinha que eu fiz para o meu amigo e falei, olha, a gente quando precisa faz até pedra. E aí eu falei, olha, eu fiz uma coisa que parece o seu Muiractã.
E aí ele falou, nossa, Ali, de longe assim parece mesmo, né? Será que você não consegue fazer o meu? Ele falou. E aí ele me mandou uma foto do dele, sabe? Mandou uma fotinho. E eu peguei aquela fotinho e falei, gente do céu, já tentei fazer tanta coisa, não consegui fazer nada. Porque às vezes a gente começa a fazer alguma coisa, uma comida, um trabalho novo, a gente está determinado lá a fazer alguma coisa interessante na nossa vida e tal, e a gente olha e fala, cara, não nasci para isso aí, porque já tentei e não consegui. E foi meses eu tentando fazer alguma escultura, fazer o ídolo, e eu fazia alguma coisa, não conseguia fazer um quadradinho, e falava, cara, não nasci para ser escultora. Aí, naquele momento, eu fiz exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu catei um pedacinho de argila assim, ó. E aí amassei, ó, essa daqui ainda não tá boa. Mas, ó, ela tá quebradiça. Mas tem que amassar mais, tem que colocar a aguinha mais. E aí eu fiz o que? Peguei. Olhando lá no que ele tinha me mandado, eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu comecei a amassar, comecei a apertar, olhar, e de repente, quando eu vi, ela estava pronta na minha mão. Aí eu falei assim, cara, olha isso. Eu peguei ela e fiz o quê? Olha, eu sou a louca da lambida. As lambidas, né? Eles têm tudo minhas... Ai, gente, olha só, minha energia aqui, ó. E aí, quando eu olho pra ela, ela tá lá prontinha, linda. Tirei uma foto dela e mandei pro Renato. Renato Soares, se você quiser saber e conhecer, o trabalho dele é incrível. Ele tá com uma exposição incrível aí. Ele é um fotógrafo indigenista incrível, maravilhoso, uma pessoa singular, único, tá lá, né, representado até no cinema e tal. E aí eu mandei pra ele e ele falou assim, ai, que incrível, ficou parecendo o meu mesmo, hein? Quanto você tá cobrando? E aí eu falei assim, sei lá, eu acabei de fazer, não faço a menor ideia, você é meu amigo, né? Não sei. Isso foi em 2017, tá, gente? Nós estamos em 2026, né? Daqui a pouco já faz 10 anos dessa história, olha que incrível, parece que foi ontem. Aí, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, uns 10 reais, meu amigo, não sei, o que você acha? E aí ele virou pra minha cara e falou assim, você consegue fazer 20 pra mim? Ou seja, gente, o que aconteceu depois de muito Nami Horengekyo? Eu tentando entender o que eu ia fazer na minha vida, porque eu estava completamente sem grana, eu já tinha perdido minha terceira empresa e não sabia mais nada. Eu estava morando no meio do mato sozinha, com meu cachorro. Pensa. Estava morando no meio do mato de favor, numa casa maravilhosa de um amigo meu que morava fora do Brasil. E eu estava lá fazendo o quê? Já tinha rodado o Brasil, já tinha feito, já tinha montado a estrutura de ecoturismo no Brasil, já tinha feito, perdi tudo, foi pra... né, fali, fazer o quê? Fali, já era o terceiro casamento que tinha ido pro saco também. E aí? Aí ele vira pra mim e fala, você consegue fazer 20 pra mim? 20? 20 vezes 10 é quanto mês? E eu fui lá e paguei a minha conta de 200 reais. Foi então que eu comecei a entender o que era as Iacamiabas na minha vida. O que era a minha ancestralidade na minha vida. Pois é, por quê? Porque eu fui lá, abri o meu oratório budista, lindo, maravilhoso, que eu tinha feito com as madeirinhas da praia, bem simples. E falei assim, Nam-myoho Renge-kyo, eu estou aqui de mãos unidas, recitando Nam-myoho Renge-kyo para ter um caminho. Eu não estava pedindo coisas mirabolantes, não, eu precisava ter um caminho, para eu saber qual caminho seguir. Porque muitas vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer alguma coisa diferente, não é verdade? Não, você já teve várias ideias maravilhosas, você colocou todas elas em prática. Às vezes a gente não tem força, energia vital, a gente não tem 100 reais para começar um negócio, né? Eles inventaram o Banco do Povo, tem um monte de coisa, mas às vezes é difícil.
né? Às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue nem levantar da cama. Imagina chacoalhar a vida, né? E eu tava mais ou menos nessa, né? Tava difícil de levantar. E aí, imagina que eu parei, olhei e falei, gratidão, agora é comigo. Aí eu fui lá fora, na mata onde eu morava. E eu fiz o quê? Eu olhei pra mata e falei, agora é comigo. E a caminhabas, guerreiras mulheres, que só viviam entre mulheres, como eu tava ali sozinha. Muita gratidão. Povos originários, meus ancestrais, é comigo agora. Quem quiser vir pode nascer aí, porque eu tô aqui para isso. E foi muito incrível, porque foi assim que eu comecei a minha arte e é assim que eu faço ela até hoje. Eu tô aqui fazendo um muiractã. Só que aí o que acontece, eu comecei a estudar, ir atrás de entender qual era o perfil e o processo das iacamiabas. E eu tô falando iacamiabas até agora, mas elas para mim eram as Amazonas, que foi um termo e um nome dado pelos europeus quando viram essas mulheres e que tem a lenda das Amazonas, né, de forma ancestral aí também, e que eles viram essas mulheres muito semelhante a essas Amazonas, tanto que o rio, né, Amazonas e até a região amazônica ganhou esse nome em função delas, dessas guerreiras mulheres que só viviam entre as mulheres. E aí eu comecei a estudar, buscar textos, e são muitos, diversos. E aí, o que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Eu estava ali sozinha, buscando um caminho, fazendo Nam-myoho Renge-kyo. Quando eu encontrei essa oportunidade da argila para mim, e dessas mulheres, eu falei, por que elas viviam só entre mulheres? Por que elas eram tão guerreiras e poderosas? Porque elas se uniram. Então, assim, as mulheres, se a gente se unir, a gente vai transformar esse mundo. E eu entendo que a minha arte é o caminho para mim, para eu ajudar a transformar a realidade das pessoas que estão ao meu redor. E você que está me ouvindo, se você tem dúvida que você é maravilhosa, que você é maravilhoso, né? Não é uma questão de gênero, é uma questão de ser humano, de ser respeitoso, respeitosa. E o detalhe não é o gênero, é a vida. A dignidade absoluta da vida. Só que o que acontece? Essa humanidade que a gente está, ela tem um modelo machista de ser que é angustiante. Por quê? Porque não é respeitoso com a vida. Então, o problema não é ser homem, o problema é ser machista. Ser desrespeitoso com a dignidade da vida. Infelizmente é isso. Então, o que acontece? Eu estava ali estudando, e eu descobri que essas mulheres guerreiras, elas lutavam para serem felizes, para cuidar umas das outras, para fazer com que a vida delas fosse cuidada entre elas, porque elas não aguentavam mais o desrespeito. Olha só que coisa mais incrível, gente. Isso é uma lenda de milhares de anos. E ainda estamos assim. É incrível, não é? Então o que eu vejo que, por exemplo, o que tem a ver isso com a prática que eu faço do budismo? O Sutra do Lótus, que foi escrito há 3.000 anos pelo Sakyamuni lá, ele é o único sutra dentro das escrituras que faz com que todos os seres, que diz que todos os seres são igualmente valorosos. E as mulheres, as pessoas de fé incorrigível, todo mundo atinge a iluminação. E aí o que acontece é, poxa vida, todos somos iguais. Independente de gênero, classe, de onde a gente nasceu, todo mundo, a vida é o bem mais precioso. Então, se a gente conseguir dialogar sobre como fazer para que a humanidade se torne um pouco mais humana,
em termos de respeito à dignidade da vida, a gente vai conseguir fazer com que os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, que estuda isso desde a década de 90, para que a gente possa juntos achar soluções, possa ser incorporado na vida diária da gente. As comunidades indígenas que hoje estão tendo um pouco mais de visibilidade, que de forma ancestral cuidaram das nossas histórias, elas possam ser mais exemplo, possam ser mais vistas, né? A Europa tem a sua importância, mas eles destruíram, né? Destruíram quase tudo de lá e vieram aqui tentar destruir a América também. E aí veio a escravidão, a matança, e abafou toda a nossa ancestralidade. Então, eu vendo esse Muiractã, né, que eu fiz com o quê? Com a energia da Mata Atlântica. Então, ele não é um Muiractã das Amazonas. Ele é um Muiractã do Atlântico, feito por uma mulher guerreira, meio maluquinha, mas que tem hoje a compreensão do seu valor. Essa pecinha pequenininha me traz hoje a compreensão de que ser mulher é ter uma missão absurda. Mesmo que a gente não seja mãe, dane-se, né? Nós é que trazemos a vida, nós somos um veículo, um portal maravilhoso que dá a vida. Então a gente pode dar a vida todos os dias, mas que a gente seja respeitada nos nossos valores, na nossa força, na nossa fragilidade, na nossa decisão de o que quisermos fazer. É decisão nossa. Não é ninguém e nada que tem o direito de dizer o que nós podemos ou o que nós fazemos. Todos os seres são livres e têm o mesmo poder, cada um com a sua diversidade. Então, a arte tem me trazido exatamente a oportunidade de compartilhar com você que, se você quiser, você transforma a sua vida. Eu tenho uma ferramenta que eu uso, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Já digo e sempre falo para você. Tenho hoje a oportunidade de ter saído no meio da mata, de ter passado por um perrengue absurdo em várias questões, né? São quase 30 anos de lutas diversas e agora a gente tem um espaço aqui para receber você, para receber o seu grupo, para vir aqui para que a gente possa compartilhar a vida, vivenciar experiências deliciosas, tomar um banho de floresta, tomar um chá, fazer uma alimentação mais saudável e ser feliz. Porque ser feliz não depende de nada nem de ninguém. Depende única e exclusivamente da gente. Tá tudo aqui dentro. Mas como é que a gente consegue entender e acreditar sobre isso? É só compartilhando. É só a gente entendendo que tá tudo dentro, não tá fora. O Nam-myoho Renge-kyo nos ajuda. Bom, eu acho que a gente está encerrando por hoje um Chacoalhe na TV Praia Grande, nos nossos canais do YouTube. E a gente vai continuar falando, né? Todas as quintas-feiras a gente lança aí na TV Praia Grande um novo programa e a gente vai diversificando os temas. Sempre, às vezes eu trago alguém, às vezes eu tô sozinha para conversar com você. E agora eu tô fazendo junto com você. Depois eu vou dar continuidade, eu vou contar a história do ídolo e vou fazer um deles para você conhecer também. E essa daqui, ó, é uma peça que vai ficar muito especial, vai ficar guardada. Eu vou queimar e vou deixar ela aqui, porque ela faz parte desse chacoalho que vai chacoalhar e ajudar você a pensar, cara, se essa mulher fez uma pedra com argila, que aí você vai vir ver os meus trabalhos, dá uma pesquisada aí, a gente pode tudo. E ó, juntas e juntos pela vida, pela dignidade absoluta da vida, nós conseguimos transformar tudo, né? A paz mundial é possível, porque ela começa comigo e começa agora. Bora? Vamos junto? Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar.
com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.